voltando aqui. Perdoem. Vamos ver aonde que nós estávamos. Então isso aqui eu já tinha falado para vocês. Deixa eu ver se voltou a cópia. Voltou. Dê o nome dos seguintes óxidos e diga se as substâncias são ou não exemplos de peróxidos. Peróxidos são substâncias que têm um estado de oxidação de -1. Vou até colocar aqui, só para a gente lembrar. Óxidos convencionais possuem NOx, o número de oxidação, igual a -2. Óxidos, peróxidos possuem NOx igual a -1. Superóxidos possuem NOx igual a -0,5. Então, primeira coisa, CO2. Nome óxido de carbono. Como que a gente vai saber aqui o que ele é? Veja, CO2 vou colocar mais para cá. Vamos verificar aqui, ó, o seguinte. O oxigênio, nós vamos fazer o teste, vamos colocar um teste do estado de oxidação do oxigênio para verificar qual que é o estado de oxidação do carbono. Veja aqui, ó, o carbono, vou colocar aqui o carbono. Se você verificar aqui, ó, no carbono, você pode verificar que ele tem carbono, meu filho. Não vou conseguir passar lá. Não sei se vocês vão conseguir verificar aí, mas o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. 4 elétrons. Consegui. 4 elétrons na camada de valência. Então, a tendência é que fosse 4 mais nessa ligação aqui, né? Então, vamos colocar aqui. Esse oxigênio, como que a gente faz? Nós vamos fazer uma suposição, né? Vamos colocar aqui como se fosse o NOx igual a 2 do oxigênio. Se o NOx do oxigênio fosse igual a 2, vou colocar aqui, fosse igual a -2, aliás, eu ia multiplicar esse NOx -2 pelo número de átomos de oxigênio, que é 2. E eu somaria isso daí o NOx que eu quero descobrir, que eu vou colocar como Y, que é o NOx do carbono. Só tem um carbono, então eu posso até por questões de pedagógicas multiplicar por 1, porque eu só tenho um carbono, e igualar isso aqui a 0. Se nós fizermos essa conta, para verificar qual que é o NOx do carbono, menos 2 vezes 2 é -4. Mais com menos é menos, tá? Vai ficar -4. Quando você passa para o outro lado, essa conta vai ficar assim. Y é igual a 4. Ou seja, o NOx, o Y, que nós estamos determinando, é o NOx do carbono. NOx do carbono. Igual a 4. Que é o que é esperado para o carbono. Que é o que é esperado para o carbono. Então, nos primórdios não é peróxido. Não é peróxido.
Eu só estou fazendo isso para mostrar para vocês. Agora eu vou fazer com... Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer testando o peróxido, como se fosse um peróxido. Só vou escrever aqui. Este teste seria para um óxido convencional. Vamos fazer aqui um outro teste. Só que aqui o teste seria para não para um óxido convencional, mas para um peróxido. Peróxido seria -1. O resultado dessa conta aqui daria um NOx do carbono igual a 2. Mas o NOx do carbono não é 2. Então, como o NOx do carbono não é 2, podemos afirmar que o CO2 não é um peróxido. Tudo bem, gente? Sim, só aumenta a fonte de novo, que você diminuiu, por favor. Aqui. Tudo bem, gente? Segundo o que, Caio? Da questão? Você está falando? Aqui, meus filhos. Primeira, tira aí o print aí, ó. Calma aí. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vamos para a segunda. Pronto. Caminhamos. Conseguiu tirar aí? Conseguiu, Caio? Beleza. Vamos para a letra B. N2O4. N2O4. Veja. N2O4. Primeira coisa que precisa ser alertado. O N2O4, o nitrogênio não é um metal. Então, essa molécula, o nome dela é tetróxido ou tetraóxido de dinitrogênio. Quando o óxido não é um óxido de um metal, ele não pode ser escrito de maneira simples, como se fosse óxido de nitrogênio. Tem que escrever o número de oxigênio, então tetra de 4, tetróxido de dinitrogênio e o número também do, do cátio, ou da espécie com NOx positivo. Vamos verificar essa espécie, o N2O4, se ela é um peróxido. Para ver se é um peróxido, o nitrogênio está aqui em estado de oxidação dele. Nitrogênio, veja, 5 elétrons na camada de valência. 5 elétrons na camada de valência. Como aqui o nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio,
ele estaria perdendo elétrons, né? Vamos ver o que vai acontecer se ele vai conseguir 5. NOx 5 aqui. Vou colocar aqui. Ah, me desculpe, isso aqui também. Bem, um moment, please. Vamos lá. Vou fazer aqui para o N2O4. Então veja. O Y eu vou determinar por nitrogênio. Só que eu tenho 2 nitrogênios. Então eu tenho que colocar 2 aqui. Eu vou testar para ver se ele é peróxido. Se é peróxido, é -1. E vou colocar aqui a quantidade de oxigênios, 4. Eu estou testando NOx do nitrogênio. Vamos ver que número que vai ser isso aqui. Aqui vai ser -4, vai passar para cá 4, dividido por 2, N igual a 2. Isso aqui é um teste que eu estou fazendo para peróxido. Para peróxido. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Eu vou fazer um teste para um óxido normal. Se fosse um óxido normal, -2 vezes 4, 8, passa para um lado, divide N igual a 4. E vamos ver se ele seria um superóxido. N2O4. Se fosse um superóxido, isso aqui seria meio. Meio. Eu tenho 4 átomos de oxigênio. Isso daqui seria -2. Olha, isso aqui, 4 vezes meio é 2, negativo. Passando para cá, ficaria 2. Negativo, que passa para cá, vai ficar 2 positivo. Dividido por 2, isso aqui seria 1. Quer dizer, o NOx, a substância, primeiro que ela não é um... Aqui nós fizemos um teste para... Aqui é um teste para superóxido. Isso aqui é um teste para peróxido. E esse aqui é um teste para óxido convencional. Como o NOx nitrogênio. Como NOx do nitrogênio. Melhor a gente fazer essa explicação para esse aqui de cima.
NOx para o nitrogênio não permitiu se atingir ou se determinar um valor como NOx para o nitrogênio não permitiu se determinar só um minutinho, gente. Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tá bom. Aqui. Tô tentando achar um jeito mais simples de passar essa informação aqui para vocês. Como o NOx para o nitrogênio, como o NOx do átomo do nitrogênio não foi obtido pelo teste de peróxido não podemos afirmar que N2O4 é um peróxido. Porque o NOx, novamente, o NOx é a tendência que um átomo tem de ganhar ou de perder elétrons. O nitrogênio NOx perto do oxigênio,
se ele fosse uma espécie que fosse perder, não, o nitrogênio fosse uma espécie que ia perder elétrons, porque o oxigênio é mais eletronegativo, ele tem na camada de valência 5 elétrons. Muito bem. Eu tenho quatro átomos de oxigênio, mas eu tenho 2. Se eu tivesse um só nitrogênio com um átomo de oxigênio, mesmo assim não perdi 5 elétrons, né? Tenho 5 elétrons. E aqui, né, se nós usando, né, como eu estou falando aqui para vocês, usando a cruz, lembra que eu falei para você? Se você colocar aqui e usar a questão da cruz, eu posso como que eu posso fazer isso? Descompactar essa espécie dessa forma aqui, ó. N4 menos. Oh, Jesus. N4 menos. O2 N4 mais, desculpem. Pode falar, gente. Pode perguntar. O2 menos. Foi mal, professor. Não vi na tela desbloqueada. Não tem problema não. Olha só, você tá vendo o que eu tô fazendo? Em cruz, ó. O 4 fica no nitrogênio, o 2 fica no oxigênio. E deixa eu tirar isso aqui. Então, veja, o NOx do nitrogênio é 4. Então, nós fizemos aqui um teste para peróxido, nós fizemos um teste para superóxido, isso aqui é um teste de um oxigênio convencional. Então, o N2O4 é um óxido convencional. Teste para óxido convencional. Então, eu estou repetindo, né? Aqui nós temos um teste para peróxido. Peróxido tem o NOx menos 1. Se fosse o NOx menos 1 mesmo, o NOx do nitrogênio deveria ser 2. Mas perceba que está 4 mais aqui, ó, que é justamente esse caso que nós calculamos. Então, teste peróxido. Como o NOx do átomo de hidrogênio não foi obtido pelo teste do peróxido, ou seja, Y foi igual a 2 e, portanto, é diferente de Y igual a 4. E Y é o NOx, hein, ó, NOx de nitrogênio. Não podemos afirmar que N2O4 é um peróxido. Também não é um superóxido. Ele é um óxido convencional. Tudo bem aí, gente? Compreenderam, gente? Professor, dá para você explicar qualquer um desses testes aí, falando assim, Y, ok, Y é uma incógnita, vezes o 2 que veio da onde? Isso que eu não estou entendendo. Tá bom. Olha só. Esse teste que a gente está fazendo é o seguinte. A gente está tentando achar o NOx de um elemento, atribuindo de um elemento que está ligado com oxigênio, atribuindo o NOx do oxigênio, se o oxigênio ele é uma espécie convencional, se ele é um elemento convencional, se ele é um peróxido ou se ele é um superóxido. Deixa eu só para também não confundir a cabeça de vocês aqui, deixa eu mais organizado. Então, aqui, nessa parte aqui de cima, eu estou testando se o oxigênio ele é um peróxido. Então, essa conta que eu estou fazendo aqui em cima, nós estamos fazendo uma conta para achar o NOx do nitrogênio. E veja que a molécula é neutra. Então, a conta é sempre o seguinte. Eu pego o NOx da espécie, do elemento químico, e multiplico pelo número de átomos que está na molécula. Então, eu tenho aqui Y, seria o NOx do nitrogênio que eu quero encontrar, vezes 2, que é o número de átomos de nitrogênio.
mais, abro parênteses, NOx do oxigênio, que eu estou testando, que é um peróxido, menos 1, vezes o número de átomos de oxigênio, 4. E isso é igual a zero porque é uma molécula neutra. Se fosse uma molécula que tivesse um íon, né, uma molécula com carga, se fosse menos 4 aqui, eu deveria colocar. Se esta molécula aqui tivesse uma carga menos 4, eu tinha que colocar menos 4 aqui. Bem, fazendo essa conta, o Y, que é o NOx do nitrogênio, ficou igual a 2. Mas o NOx do nitrogênio não é 2. Para essa molécula, o NOx é 4. Como que você sabe, professor? Por causa do seguinte, existe a bendita da regra de Cruz. Esses números que ficam aqui embaixo, eles indicam a carga dos elementos. Então, esse nitrogênio, você pode colocar a carga dele no oxigênio na parte de cima, e esse 4 você pode colocar no nitrogênio. Quando você faz isso, você vai obter N4 mais O2 menos. Ou seja, esse 4 mais é o NOx do nitrogênio. Esse 2 menos é o NOx do oxigênio. 2 menos é um NOx de um estado de oxidação de um oxigênio convencional. Consegui explicar um pouco melhor aí? Agora sim, obrigado, valeu. Então, não é superóxido. Por que não é superóxido? Porque quando você altera de menos 1 para menos meio, que é um superóxido, o Y, que é o NOx do nitrogênio, é igual a 1. Mas o NOx do nitrogênio não é igual a 1, é igual a 4 para essa molécula. Fechado aí, moçada? Beleza, Caio. Estamos gravando. Ainda que vai ter 3 pedaços lá, nós estamos gravando. Hoje me ligaram aqui, não teve jeito, gente. Tive que atender. Vamos continuar aqui. Identifique se as substâncias abaixo podem ser consideradas ácidos ou bases de Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis. Veja bem. Vamos verificar essa molécula A. Nós vimos que um ácido de Arrhenius é o que? É uma molécula que libera íons H+ em água. E uma base de Arrhenius, ela é uma molécula que vai liberar íons OH- em água. A pergunta é a seguinte: se você pegar NH3 em água, o que vai. Esse sinal de igual é sinal de de equilíbrio, tá? É as duas setinhas, vai e volta. Não sei se vocês já viram reação com esse sinal, mas é um sinal de igualdade. De equilíbrio químico. Uma reação como essa, você vai produzir isso aqui, ó. NH4 mais OH-. Mais. Não, esse aqui para baixo. Vai ter essa situação aí, ó. Esta molécula aqui em água aconteceria isso. Minha pergunta: NH3 seria um ácido
ou uma base de arrênios? Ácido ou base de arrênios? Pode, posso. Qual que você está precisando, Caio? Escreve aí que eu já volto. Veja bem, como está liberando OH-, eu posso dizer que esta... Vou até mudar o nome. Seria uma base de bronzoluride. Uma base de arrênios. O NH3 seria uma base de arrênios. Não é um ácido, porque ácido libera H+. Ele não liberou H+. No máximo, produziu NH4+. Então, ela é uma base de arrênios. Tudo bem aí, gente? Caio, você quer que eu volte qual? O de cima? Vou voltar aqui, ó. Deve ser essa aqui. Vou diminuir aqui, senão você não vai conseguir. Tira a foto aí, seu Caio. Eu acho que tá faltando uma outra substância ainda, né? Se tiver, tá faltando. Depois eu vejo, ó, a gente faz essa letra C. A internet dele tá caindo, professor. Nem dá para saber se ele está entre nós. É verdade. Vamos continuar aqui. Se é um ácido ou é uma base de bronzoluride? Um ácido de bronze e Lowry é uma substância que libera íons H+, não necessariamente em água. E uma base de bronzolo aí, ela aceita íons H+, ela absorve íons H+. Bem, essa substância, você veja, essa substância, ela está absorvendo íons H+ da água. Ela aceita íons H+. Então, veja aqui. E aqui eu vou fazer uma complementação. Base porque aceita íons H+. Depois, Lewis. Um ácido de Lewis é uma substância que aceita receber pares de elétrons. Uma base de Lewis doa pares de elétrons. Por incrível que pareça, essa espécie o NH3, possui 2 pares de elétrons. Ou melhor, um par de elétrons. E o que acontece é que esse par de elétrons, ele... Calma aí. Deixa eu botar aqui. O que acontece é que esse par de elétrons, ele vai acabar
atacando um dos átomos de hidrogênio aqui. Na verdade, ele vai doar esse par de elétrons para arrancar um próton, ou seja, um íon H+ da molécula de água, liberando OH-. Então, ela é uma base de Lewis, porque doa um par de elétrons para o íon H+ proveniente deixa eu colocar aqui, proveniente da molécula de água. Base de arrênios, porque libera íons OH- em água. Tudo bem aí, gente? Vamos fazer a água. Molécula d'água. Quando você pega a molécula de água, eu tenho que fazer o mesmo raciocínio. Então, veja, vou pegar aqui a molécula de água e vou misturar com água. Quando isso acontece, eu vou gerar isso aqui. É justamente isso que vai acontecer. Uma molécula de água reagindo com outra molécula de água, gerando H3O+, mais OH-. Mais OH-. Olha só que situação. Vamos olhar primeiro para essa molécula que ganhou íons H+. Para essa aqui, ó, que ganhou um íon H+. Ela e uma coisa que eu preciso também alertá-los. Essa espécie aqui, ó, ela é equivalente a isso aqui. Beleza? Ela é equivalente a íons H+. Então, primeiro, molécula de água em água pode liberar íons H+. Então, essa molécula aqui é um ácido de arrênios. É um ácido de arrênios porque libera íons H+ em água. Muito bem. Aqui também é água. Essa molécula de água que está em água, ela não está doando próton, mas ela está doando próton. Calma aí. Espera um pouquinho. Eu fiz um erro aqui de cálculo. Ela é uma base. Eu vou deixar isso aqui, espera aí. Eu vou usar isso. Porque eu vou precisar. E nós vamos ter que mudar aqui o negócio. Essa aqui essa molécula de água
essa molécula de água, ela é uma base, porque ao interagir com água, liberou OH-. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa molécula de água, quando ela interage com essa outra aqui, ela extrai um íon H+, gera essa espécie, que é H+. Mas ela está liberando também OH-. Então, veja, essa espécie, quando ela atua na molécula de água, ela retira um próton, um íon H+, e gera OH-. É uma base porque produziu OH-. Ok? Essa espécie aqui, essa que é a outra molécula de água, se eu fosse olhar no sentido contrário, essa espécie, no caso, né, do próton, ela, ao interagir com essa outra molécula, eu vou mudar até a cor aqui. Essa outra espécie aqui, que é a molécula de água, que é outra molécula de água, ao interagir com essa molécula, ela não está tirando um próton, ela está doando um próton, mas a gente não está fazendo a definição de Bronsted-Lowry. Ela está doando um próton. Também está gerando OH-. Então, a definição está perfeita na definição que nós estamos vendo. Que o H2O está liberando OH-. É uma base. E está liberando H+ também. E está liberando H+ também. Percebe aqui, ó? Que à medida em que essa água doa um próton para essa aqui, vai liberar OH-. Mas libera H+ também. Então, a água, ela é nesse exemplo aqui, ela é uma base, age como uma base e age como um ácido. Porque a água está liberando íons H+ e OH-. Ela é chamada de poliprótica, ou seja, ela está ou prótica, ou seja, ela está liberando tanto íons H+ como íons OH-. Do mesmo jeito que uma molécula de água, ao interagir com outra, arranca um próton e libera H3O+, está liberando íons H+, e, portanto, é um ácido, também libera OH-, que é uma propriedade de base. Então, água é ácido e base é uma ácido e base de arrênios. Aqui eu vou ter que colocar arrênios. E aqui também. Agora eu vou pensar em avaliar com um outro conceito, que é de Bronsted e Lowry, que é esse conceito. Quando a gente olha para esse outro conceito, nós temos que olhar se a substância doa prótons ou aceita prótons. Olha só como são as coisas. Se a gente continuar com esse raciocínio, que essa molécula ganhou próton, quando você ganha um próton, a espécie ela é uma base. Então, continua de novo. Essa espécie aqui é uma base de Bronsted porque ela está ganhando um próton. A espécie que doa um próton, essa aqui está recebendo um próton, então ela é uma base. A espécie que doa um próton, essa que está doando um próton e produzindo OH-, ela é um ácido. Então, veja, no caso de Bronsted fica um pouco mais fácil para a gente entender. Se essa espécie ela vai atacar
Deixa eu mudar novamente. Se essa espécie vai atacar essa outra aqui para arrancar um próton e produzir essa espécie, então essa espécie é uma base, porque aceitou um próton. Essa espécie, ao doar um próton, ela é chamada de ácido e liberou H-. Então, por isso que moléculas de água são ácidos e bases também de Bronze-Lurie. Ácido e base de Bronze e Lurie. Em razão moléculas de água são ácidos e bases de Bronze-Lurie em razão de doarem e em razão da doação e aceitação de íons H+. Depois nós vamos ver aqui na questão de Lewis. Nas definições de Lewis, um ácido aceita receber pares de elétrons. Vamos então verificar o seguinte. Quando essa molécula de água, que nós estamos considerando que ela está atacando, quando ela está atacando esta outra aqui para gerar o H3O+, essa molécula possui, a molécula de oxigênio, a molécula da água possui 2 pares de oxigênio. São esses 2 pares que vai atacar um próton para gerar essa espécie. Então, quando esses 2 pares atacam, ele está doando esses pares durante a reação. Ela é uma base de Lewis. Base de Lewis. Enquanto a outra espécie que recebe o par chamado de ácido. Novamente, a molécula de água é um ácido e base de Lewis em razão de receber ou de aceitar um par de elétrons, aceitar e receber um par de elétrons. Tudo bem, gente? Tudo bem? Vamos fazer a outra substância. BF3. BF3. C. BF3, primeira coisa, né? Primeira coisa, Arrhenius diz que ácido e base são espécies que precisam, em água, gerar íons H+, e gerar íons H+, ou liberar íons H+, ou liberar OH-, sendo uma base. Né? Sendo uma base. Esse BF3, olhando para ele, ele tem como liberar íons H+?
Você está vendo aí se ele tem hidrogênio para liberar isso H+? Ele não tem. Ele tem elementos como oxigênio e hidrogênio para liberar? Não, não tem. Não tem. Pois bem. E ele precisa de elétrons para reagir, né? Ele precisa reagir para liberar íons H+ e OH-. A grande questão é o seguinte: se eu colocar BF3 mais água, não haverá liberação de íons H+ e OH-. Por isso, BF3 não é um ácido ou base de Arrhenius. F3. Depois, isso olhando para a questão de Arrhenius. Eu vou olhar para outra, que é a definição de Bronsted e Lowry. Quando a gente vai olhar para a definição de Bronsted e Lowry, eles falam o seguinte: um ácido é uma espécie capaz de doar um próton. A base é capaz de aceitar um próton. Não haverá, veja bem, o BF3 o BF3 não tem como liberar um próton H+, ou melhor, né, um íon, deixa eu ver para vocês, um íon H+, ou aceitar não tem como liberar, ou aceitar um íon H+. Por isso, o BF3 não é um ácido ou base de Bronsted e Lowry. Acontece o seguinte: quando eu faço agora a análise de Lewis, Lewis fala que ácido é toda a espécie capaz de aceitar um par de elétrons. E o BF3, eu não sei se vocês recordam, ele possui um orbital vazio. Ele possui um orbital vazio. Então, a questão agora aqui é o seguinte: o BF3 possui um orbital vazio que o capacita a receber um par de elétrons. Como um ácido de Lewis tem como característica receber um par de elétrons, pode-se afirmar que o BF3 é um ácido de Lewis.
F3. F3. Tudo bem aí, gente? Tudo bem. Deixa eu subir aqui para fazer esse exercício que acabou eu não fazendo. Esse aqui, ó. Falando o nome dos óxidos e determinar o estado de oxidação. MgO2, ó. Fizemos o A, o B, mas não fizemos o C. Vou colocar aqui. C. CMgO2. Então, lembrando, óxidos metálicos, o nome é simples, né? Óxido de magnésio. Óxido de magnésio. Agora vamos fazer os testes aqui. Vou pegar o óxido de magnésio. Vou fazer o primeiro teste. Vou verificar agora. Veja aqui. Na forma como ele está, o Mg fazendo a cruz tem um estado de oxidação mais 2. Pela cruz, tá vendo? Esse 2 aqui trazendo aqui para cima vai ficar magnésio 2+. Então, vamos testar aqui se o oxigênio fosse um peróxido. Teste para peróxido. No teste para peróxido, eu vou considerar esta continha aqui. Nesse teste para peróxido, eu vou considerar o Y é o estado de oxidação do magnésio, que a gente vai encontrar. Esse próximo número que nós vamos multiplicar é o número de átomos de magnésio, é um só. Mais o estado de oxidação do oxigênio no estado de peróxido, que é -1. Vezes a quantidade de oxigênio, 2. Se nós fizermos a conta disso, -1 vezes 2 é -2, passando do lado depois do igual vai ficar mais 2. Y vezes 1 é 1, então Y é igual a 2. Então o NOx aqui do magnésio é 2, que é justamente 2 o estado de oxidação do magnésio. Então, eu posso informar o seguinte, como o estado de oxidação do magnésio é 2+, e o teste realizado considerando o oxigênio como peróxido também resultou em um NOx igual a 2, podemos afirmar que o MgO2 é um peróxido. Como o estado de oxidação do magnésio 2+, como o estado de oxidação do magnésio é 2+, e o teste realizado considerando o oxigênio como peróxido também resultou em um NOx igual a 2, podemos afirmar que o MgO2 é um peróxido. Tudo bem aí, gente?
Vamos fazer outro exercício. Identifique o ácido e sua base conjugada e a base e seu ácido conjugado nas seguintes reações. Então, veja. Vamos verificar aqui, ó. Ele só quer que a gente identifique o ácido e sua base conjugada. Aqui eu tenho ácido acético reagindo com amônia, gerando amônio mais acetato. Então, as espécies conjugadas, vamos primeiro interligar as espécies conjugadas. Essa espécie, ela está conjugada a essa aqui. E essa espécie está conjugada, vou colocar aqui, e essa espécie está conjugada a essa aqui. Nessa reação química, percebo que o ácido acético, ele perdeu um próton para o NH3. Perdeu um próton. Se você olhar para a definição de Bronsted, aquele que perde um próton, aquele que doa um próton, é um ácido. Ácido. Aquele que aceita um próton é uma base. Então, aqui eu tenho uma base, aqui eu tenho um ácido. Como eles são conjugados, aqui eu só posso ter uma base. Eu vou até mudar a cor disso aqui, então. E se aqui é base, esse aqui é ácido. Aqui, nessa reação, eu vou ter que fazer só um negocinho. Não ficou bom isso aqui, não, porque eu vou ter que andar. Fazendo a parte de cima. E aqui no azul. Bom, bem, as espécies, novamente. Essa espécie, ela combina com essa espécie aqui. E essa outra espécie, que é o ácido clorídrico, combina com essa espécie aqui. Precisamos saber quem que é ácido. Esse aqui fica mais fácil, porque por mais que você não saiba aqui associar quem que é ácido, base de Lewis, se é de Bronsted, de Arrhenius, você sabe que é ácido clorídrico é ácido clorídrico, é ácido. Então, aqui você tem um ácido. Se você tem aqui um ácido, isso aqui vai ser uma base. No outro, se aqui é o ácido, aqui só pode ser a base. E se aqui é a base, esse aqui é o ácido. Novamente, vamos ver aqui agora. O2- interagindo com a água, gerando 2OH+. Perceba que esse oxigênio roubou um próton daqui. Roubou um próton. Ele aceitou um próton. Primeira coisa. Eu queria só fazer o seguinte. É porque aqui tanto essa espécie vai se ligar a essa, como essa
espécie vai se ligar também ao OH-. É porque seria bom que tivesse os dois OH- separados. Mas como tá junto, vai tudo aqui no OH-. Então, essa espécie aqui, O2, ela está aceitando um próton. Aceitar próton em bronze significa que ela é uma base. Se ela é uma base, um dos OH- vai ser um ácido. Um dos OH-. A água, se aqui é uma base, a água vai agir como ácido. E o outro OH-, se nós estivermos trabalhando com reação reversível, vai ser uma base. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos ver o próximo. Calma aí, eu fiz todos? Fiz. Classifique os óxidos em ácidos básicos, neutros e anfóteros. Dê um exemplo de reação química para cada misericórdia. Cadê aquela... Só com os universitários. Vamos lá ver as classificações dos óxidos aqui. N2O. Gente, isso aqui é só para estudar mesmo, porque eu não vou fazer essa pergunta desse 30 aqui não, viu? Desse jeito nunca. Classifica os óxidos em ácidos básicos neutros. N2O. N2O. Óxido neutro. Não reage com água, nem com ácido ou base. N2O. Um óxido neutro por não reagir com ácido ou base. Nem água. Com ácido ou base ou água. B. MgO. MgO, deixa eu ver se tem algum exemplo com MgO. São óxidos normais, né? Deixa eu ver aqui. É que os óxidos ácidos, se você der uma olhadinha aqui, ó, nos óxidos ácidos, eles são todos óxidos que estão se interagindo com, que tem, né, no lado aqui, de onde está a espécie que vai ficar carregada positivamente, perceba que não são metais, ó. Carbono, nitrogênio, enxofre, carbono, enxofre. Já os óxidos básicos, eles são metálicos, ó. Magnésio, ó, é um óxido básico. Que ao reagir com a água liberará uma base hidróxido de magnésio.
se reagir com... Como que eu sei que vai reagir uma base? Que é aqui, ó. Se eu pegar um óxido metálico, reagir com água, vai gerar uma base. Hidróxido de magnésio. Porque a gente está falando do magnésio. E se reagir com ácido, vai gerar um sal. Se for com ácido clorídrico, será cloreto de alguma coisa. E se reagir com um ácido, produzirá um sal. Aí ele fala, dê um exemplo de reação química. MgO mais H2O. MgOH2. Vamos ver como que vai ficar essa equação agora aqui. Uma, duas, três. Essa é uma delas, para geração da base. MgO. O de cima não tem reação porque ele não reage. Tá? Ó. Então é bom final de semana. MgO mais água. Não. Mais ácido clorídrico. MgCl2 mais H2O. Eu vou ter que colocar 2 aqui. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Óxido de magnésio com ácido clorídrico, MgCl2 mais 2O. E em contrapartida, o de cima, melhor, o de letra C, CO2, é um óxido ácido. Novamente, óxidos ácidos geralmente são óxidos que estão vinculados a elementos não metálicos, básicos ligados a elementos metálicos. É um óxido ácido que, ao reagir com água, liberará um ácido, H2CO3, e se reagir com uma base, produzirá um sal. Então, CO2, aproveitar isso aqui. CO2 mais água vai produzir H2CO3 agora vamos acertar a quantidade, 2, 1 carbono. Aqui já está estequiometricamente correto. E se você pegar CO2 mais ácido clorídrico, não, mais NaOH, CO3, NaCO3, 2. Pode deixar assim.
Agora o coeficiente estequiométrico. Só um minutinho. Se eu colocar 2 aqui. Mais H2O. Dois. Oxigênio 3. Aqui já tá dando 4. Tá, tem 4 oxigênios. 2 hidrogênios. Tá certo. Vamos ter mais algum? Não. Cadê vocês? Tudo bem, gente? Então, assim, graças a Deus, né? É uma decoreba. Mas, enfim. Mas é bom. Essa, em particular, tá, gente? Vocês que... Eu espero que vocês pretendam fazer essas provas aí para concurso público, para professor. Esse tipo de reação aqui, eles caem muito usando CO2, por causa da chuva ácida, tá vendo? CO2, SO2, com água sempre vai produzir ácido, então eles querem e exigem que a gente saiba isso. Eu sei que isso é decoreba, tá? Mas eles sempre querem que a gente saiba isso. Eu vou fazer uma paradinha agora, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Daqui a pouco a gente tá de volta aí. Bom descanso aí pra vocês. Não dorme muito, não. Então, vou encerrando aqui a primeira parte.